Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja sobre todos vocês. Graças a Deus, nós estamos aqui mais um momento podendo aprender com as Escrituras de nosso Deus. Amém? Hoje nós estaremos lendo 1 Coríntios de número 4 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados do mistério de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente e não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos quando somos amaldiçoados e abençoamos quando perseguidos e suportamos quando caluniados. Respondemos amavelmente e até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém? Meus amados, aqui continua os ensinamentos de Paulo, né, com a igreja de Corinto. E a gente vê que ele põe aqui a sua posição, né? Então a gente vê que a incompreensão do papel dos pregadores era um dos principais problemas lá de Coríntios, né, para corrigi-los. E Paulo usou como exemplo a si mesmo, né, ele e Apolo, e ele começou a discutir esse assunto com os irmãos, né? Então ele fala sobre a sua relação com Deus, aqui do 1 ao 6 a gente vai vendo que Paulo, ele era um administrador de Deus, ele foi incumbido, né, de administrar sua preciosa revelação, e como tal, Deus era o seu juiz. Ele não estava sujeito nem aos irmãos coríntios, nem a si mesmo. Ele está dizendo aqui, uma vez que nenhum ser humano está qualificado para avaliar os servos de Deus. Ele não permitia que as críticas o impedissem, né, de cumprir as tarefas dadas por Deus. De uma vez que o homem pode facilmente enganar-se e convencer-se de que está certo. Porém, a gente vê que quando não está, ele não tinha confiança em sua própria aprovação, né? O seu brilho, o seu sucesso, eloquência, popularidade, era tudo insignificantes, né? E Paulo deixa claro, porque Deus julgaria somente o que? A sua fidelidade. Então Deus está preocupado, meus amados, com a minha e a tua fidelidade, né? Não sobre a popularidade, sobre o sucesso, sobre o brilho, porque isso tudo pertence a Deus, amém? O que Deus se importa conosco é a nossa fidelidade com Ele. Então ele começa a dizer aqui sobre a sua relação com o mundo, do 7 ao 13,
aqui Paulo começa a contrastar, né, a sua própria aflição com o triunfalismo daqueles irmãos, né? Enquanto eles se imaginavam ricos e sábios, Paulo ele começa aqui a falar sobre, né, ser a escória da terra, né, ser os mais rejeitados, né, que com ironia aqui ele os fez envergonharem-se do seu orgulho, né? Ele diz assim: que pena que nós, os apóstolos, não sabíamos que a vossa dispensação de glória já tinha começado. Hoje muitos tentam tornar o cristianismo, meus amados, no meio de buscar a grandeza mundana. E Cristo não nos prometeu sucesso e prosperidade na vida. Amém? E aqueles que pensam de outra forma devem reler aqui 1 Coríntios 4. Porque o que Cristo nos promete, meus amados, é vida e vida em abundância. É a salvação. Amém? Todas as demais outras coisas é acrescentado na medida que Deus quiser. Amém? Então aqui ele começa a falar sobre a sua relação com eles, né? Por evangelizar aqui Corinto, Paulo ele se tornou um certo sentido, né, o pai espiritual deles. E ele esperava que os imitassem, como ele diz aqui, né, sejam meus imitadores, como quem? Como ele é de Cristo, e os disciplinava quando necessário. Então a gente vê que aqui ele começa a trazer, sabe, a igreja, o povo de Deus, a ter uma santidade, a ter uma obediência, né? E não viver mais, né, de certa desobediência, trazendo os orgulhos, né? Tolerância liberal dentro da igreja, a arrogância, são assuntos aqui que Paulo está abordando, né? Então Paulo reprovou tudo isso, né? E diz aqui que a igreja deve identificar publicamente os membros imorais e cada membro deve evitar conviver, né, com o pecado, com essa corrupção espiritual. Então ele estava preocupado com isso, né, que eles também deveriam deixar de ter essa vida dupla, né, dentro da igreja. Então ele está trazendo ali que eles possam se arrepender do pecado, né, que o corpo de Cristo, né, pudesse ter ali não ser infectado com as corrupções espirituais. Amém? Então a gente vê aqui que Paulo deixa claro esses ensinamentos, né? A sua relação com Deus, a sua relação com o mundo e a sua relação com os irmãos ali de Corinto. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa meditar nela, você possa, meu irmão, sabe, entender e compreender cada dia mais como nós somos preciosos, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Tudo que a gente faz reflete na vida das pessoas e reflete no nosso futuro. Amém? Que Deus te abençoe, dando sabedoria, entendimento, para que você possa fazer o melhor para Deus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.